Hoje, a gente vai falar então sobre relações de produção, mais especificamente em como a gente pode entender as relações de produção. A gente vai separá-las em alguns pontos. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar dois deles: as relações técnicas de produção, ou seja, como é feito o trabalho, e as relações sociais de produção. Quem trabalha, por que trabalha e para quem trabalha. Então a gente vai começar pensando o seguinte: em todo momento histórico, em todo processo de produção que a gente já teve ao longo da história, agentes da produção se relacionavam entre si. Essas determinadas relações que esses agentes de produção estabelecem são fundamentais para que a gente compreenda uma sociedade. O que eu estou chamando de agentes de produção? São os trabalhadores. É quem atua diretamente na produção material da vida humana. Esse primeiro ponto que a gente vai abordar, as relações técnicas de produção, vai tentar falar para a gente sobre os processos do trabalho, como o trabalho é separado, como o trabalho é dividido. Existem técnicas de produção individuais. Esses trabalhos individuais são aqueles nos quais o agente produtivo, o trabalhador, ele acompanha o processo desde a matéria-prima até o produto final do trabalho. Ou seja, imagina um artesão que acompanha desde o pedaço de madeira até a escultura que ele vai vender numa feira de artesanato. Esse artesão é um exemplo de trabalho individual. A gente pode pensar também num pequeno agricultor que cultiva a terra sozinho e que desde a semente até a batata que ele vai vender na feira, é ele que faz tudo individualmente. A gente pode pensar num motorista de Uber que seja o dono do carro, porque se ele precisar alugar a ferramenta de trabalho, já estamos falando de outra coisa. E vende a sua corrida numa feira, chamada Uber, a plataforma. A relação técnica de produção individual, ela é marcada, então, por duas ideias. A primeira ideia é que entre o trabalhador e o meio de trabalho existe uma unidade. O artesão e suas ferramentas, o camponês e a sua terra, e o seu arado e os seus instrumentos, o motorista de Uber e o seu carro. A ferramenta de trabalho, o meio de trabalho e o trabalhador são um. O desempenho, o talento, a capacidade desse trabalhador é fundamental para o resultado final do processo de trabalho. Muito diferente de outras técnicas de separação de trabalho, já vamos falar delas, mas mantenha isso na cabeça. Existe uma unidade entre quem produz, o meio de trabalho e o trabalho final. A outra ideia marcada aqui é que a técnica de trabalho individual deixa, com que o indivíduo escolha quando ele vai trabalhar, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, como ele vai trabalhar sentado, em pé, ouvindo música, e onde ele vai trabalhar, Ele vai plantar batata aqui, lá na frente, ele vai dirigir o Uber só no centro, ele vai dirigir só perto da casa dele, construir o seu artesanato na oficina, na sala, onde? Agora, é importante ressaltar uma ideia que o neoliberalismo tenta vender do empreendedor de si mesmo, que ele escolhe o quanto ele trabalha. Mentira, tá? Nenhum trabalhador escolhe o quanto trabalha. Quanto a gente trabalha é decidido pelo giro da economia, por quanto custa o pão, por quanto custa o aluguel, por quanto custa o combustível. Não somos nós que decidimos o quanto trabalhamos, porque o custo de vida não é determinado pelos trabalhadores. Se existe a técnica de produção individual, existe a técnica de produção cooperativa. Se aqui a gente estava falando do artesão, aqui a gente está falando da guilda de trabalhadores, aqui a gente está falando da pequena indústria, aqui a gente está falando da grande indústria, a gente está falando de quando muitas pessoas são requeridas para um trabalho. O trabalho cooperativo pode ser simples, quando vários trabalhadores fazem uma mesma tarefa ou tarefas semelhantes. Então eu tenho uma equipe de rendeiras.
fazendo a mesma renda. Eu tenho uma equipe de artesãos esculpindo a mesma coisa, pintando a mesma tela. Eu tenho uma guilda de trabalhadores trabalhando o mesmo vestido. Então, a divisão técnica do trabalho é pequena. Eles estão trabalhando uma mesma tarefa ou tarefas muito semelhantes entre si. Existe a técnica de produção cooperativa complexa, quando as atividades desempenhadas vão ser bastante distintas. Por exemplo, numa escola, entre professor, coordenador, diretor e tesoureiro. Quando, por exemplo, numa escola, entre agente de limpeza e agente de segurança. Na técnica de produção cooperativa e complexa, você tem o aparecimento de duas formas de trabalho. O trabalho direto, que está intimamente ligada com a atividade fim daquilo que está sendo feito. Então, por exemplo, se a gente está falando sobre fazer sapatos, se a gente está pensando uma fábrica de calçados, trabalhadores diretos são aqueles que mexem com a matéria-prima, o couro, o tecido, os materiais que vão virar o solado, que constroem o sapato. E a gente tem trabalhadores indiretos, que são aqueles que vigiam, organizam, direcionam, cobram para que o trabalho seja feito num determinado sentido, em uma determinada velocidade, com uma determinada característica ou qualidade. Sobre isso, Marx nos diz o seguinte no Capital: em todos os trabalhos nos quais operam muitos indivíduos, a coesão e a unidade do processo se personificam necessariamente em uma vontade de mando e em funções que não afetam os trabalhos parciais, mas a atividade total da oficina, como ocorre, por exemplo, com o regente de uma orquestra. Tem uma coisa curiosa sobre isso que eu estou dizendo e também sobre o que o seu Carlinhos está dizendo, que é, na divisão técnica do trabalho, tem alguma coisa que acontece quando o trabalho deixa de ser individual e passa a ser cooperativo, complexo, com várias funções. E quando você tem estratos hierárquicos para operarem as funções, que é a perda do controle do trabalhador sobre o seu trabalho. Marx chega a dizer que o surgimento das máquinas, por exemplo, nas indústrias, transformou os trabalhadores em escravos das máquinas. Porque agora o trabalho de fazer um sapato não depende exatamente do talento daquele sapateiro, porque não é mais um trabalho artesanal. Como ele passou a ser um trabalho industrial, qualquer um poderá operar a máquina com um pequeno treinamento. Por isso a gente vai poder pagar menos. Como esse trabalhador tem menos controle sobre a sua atividade de trabalho, quando ele faz, como ele faz, onde ele faz, ele pode ser treinado para operar uma máquina, apertar um botão, supervisionar um processo de uma máquina. E aí, com um treinamento curto e com um requerimento diminuto de talento humano, qualquer um pode fazer a função. Isso vai ser manobrado discursivamente para justificar baixos salários. Nesse processo produtivo cooperativo complexo, o que a gente vê acontecer é que os trabalhadores perdem duas habilidades. A habilidade de pôr em marcha o trabalho, quando ele vai acontecer, como ele vai acontecer, ou seja, fazê-lo acontecer de acordo com as suas vontades, e o domínio do meio de trabalho. Então agora eu recebo instruções sobre como operar a máquina. Eu não sei mais como fazer com o cisel. Eu não sei mais como fazer com a lixa, com o pincel. Agora eu recebo a instrução de como operar o maquinário. Bom, depois que a gente pensou as relações técnicas de produção, individuais ou cooperativas, cooperativas simples ou complexas, a gente vai pensar as relações sociais de produção, porque nenhum ser humano produz no vácuo. Seres humanos produzem em sociedades e em momentos históricos. Ou seja, por que é necessário que alguém supervisione o meu trabalho? Essa pessoa que supervisiona o meu trabalho é da minha classe ou é de outra classe? Quando essa terra é minha, quando essa terra é do meu povo, da minha comuna, do meu quilombo, é necessário que alguém supervisione o nosso trabalho? Mas agora, quando nós somos camponeses desprovidos de terra, quando nós somos colonos, quando nós moramos
estamos aqui de favor. Qual vai ser a relação de produção? Então, relação social é porque todo trabalhador, ele está sempre duplamente determinado. Ele está determinado pela divisão técnica do seu trabalho, mas por uma divisão social do trabalho, que seria, ele é um trabalhador ou ele é um proprietário? E isso muda tudo, inclusive historicamente falando. O capitalismo inaugura um modo de produção que depende de uma classe completamente desprovida e despossuída de tudo, sem ter onde morar e por isso aceitando morar em qualquer lugar, sem ter terra e por isso aceitando trabalhar a terra dos outros, sem ter escolarização e por isso desempenhando qualquer serviço que não precise de especialização, sem domínio de técnicas e ferramentas, por isso podendo ser instruído como operar de forma simples um maquinário. Aqui no canal a gente já falou bastante sobre isso, né? Como o capitalismo depende, por exemplo, na Inglaterra, de uma fase de cercamento de terras comunais. O bosque, que era de todo mundo, a floresta, onde todo mundo podia coletar madeira, colher lenha, caçar bichos para comer, o rio onde todo mundo pescava, de repente não recebe o acesso dessas pessoas. Essa terra passa a pertencer a alguém que cobrará para que as pessoas possam acessar o espaço. O cercamento de terras comunais e a retirada da terra dos comuns vai fazer com que você tenha um oceano de gente disponível a migrar para lugares onde haja trabalho sendo oferecido para esses seres humanos que não têm nada para fazer, a não ser vender a sua força de trabalho. Embora todo trabalhador seja duplamente determinado, tecnicamente e socialmente, a determinação social sobrepuja a determinação técnica. Mas por quê que ela tem esse caráter dominante? E aí eu preciso que você pense o seguinte: o trabalho de vigiar, o trabalho de orientar, o trabalho de supervisionar quem trabalha, ele vai ser muito distinto num modo de produção capitalista e num modo de produção, por exemplo, socialista. No capitalismo, quem observa você trabalhando porque você tem meta para bater, porque você precisa entregar de certo jeito, porque você precisa fazer de determinada forma, porque as informações não podem vazar para os concorrentes, e aí uma série de porquês. Agora, no socialismo, a supervisão será feita por quê? Para ajudar a responder a pergunta, a gente se move para uma ideia que é a ideia de posse e direito de posse, o direito à propriedade. No capitalismo, existe uma possibilidade jurídica, formal, ideológica, de que alguém, um grupo, uma família, seja proprietária do meio de produção. A gente explicou o que é meio de produção no vídeo anterior. Aqui, de forma muito abreviada, é o conjunto dos meios de trabalho, as ferramentas, a terra, o prédio, a energia, a estrada, o porto, o aeroporto, aquilo que possibilita que o trabalho seja feito. No capitalismo, isso pode ser de alguém. E a partir do momento que alguém é o dono da fábrica, ele vai supervisionar se você está batendo a meta da quantidade do jeito que ele quer que aquela roupa seja fabricada, por exemplo. Agora, no socialismo, quando a propriedade pode ser do Estado e a fábrica é gerida pela cooperativa de trabalhadores, são os trabalhadores que decidem como trabalhar, quando trabalhar, de que forma trabalhar. A supervisão deixa de ser hierárquica e ela passa a ser uma forma integrante para dar direção a um trabalho. Eu vou tentar agora desenhar isso que eu estou dizendo de direito à propriedade. A gente não pode, por exemplo, pegar a nossa noção moderna do século XXI de direito à propriedade e tentar enfiar ela em outros momentos históricos, né? Feudalismo. O direito de propriedade à terra no feudalismo é o mesmo que Não, e não dá para fazer isso. E aí eu estou dizendo tentar desenhar porque tem um pulo do gato nessa compreensão de que a noção de posse de quem as coisas são é historicamente determinada. Vamos lá. Você segue a Geni Nunes, maravilhosa, genial? A Geni é uma psicóloga e ela vem de um povo guarani.
ela tem herança guarani. A Geni muitas vezes fala sobre essa noção de posse na língua dos Guarani. Você não vai encontrar algo dito em Guarani como "essa é minha roupa". O que você vai encontrar em tradução aproximada é "eu estou na companhia da roupa, amanhã outra pessoa estará". Essa casa é minha, eu estou na companhia da casa, amanhã outra pessoa estará. Estou tentando sublinhar que a noção de posse, isso é meu, eu sou o proprietário, ela é historicamente produzida, ela não é natural. Por exemplo, os povos originários no Havaí, eles têm uma palavra que é kahu. Rodou a rede social, talvez você tenha sido impactada por um vidinho. No Havaí, não existe dizer que você é dono de um gato. Esse é meu cachorro. Não existe dono de animal de estimação. Existe kahu do animal. O que é kahu? É o protetor, o guardião, o atendente amado do animal. Veja se você entende. Esse cachorro é meu. Eu sou o guardião do cachorro. Você consegue compreender que existem duas visões de mundo e duas realidades diferentes sendo descritas e construídas? Sobre essa noção de propriedade em outros momentos históricos que não o capitalista, a Marta cita o Charles Parrain. No sistema feudal existem diferentes graus de propriedade privada. Propriedade eminente, porém não efetiva, dos personagens mais poderosos da hierarquia feudal sobre terrenos imensos. Propriedade direta, porém não absoluta, vista como está ligada a obrigações e serviços dos senhores pequenos e médios aos senhores maiores. Essa hierarquia de direitos sobre a terra ir-se-á impondo até a base, isto é, até os camponeses explorados. Para que a gente compreenda, então, como no capitalismo existe uma nova forma de propriedade que rompe com as noções antigas, com outros modos de produção e instaura novas possibilidades de exploração, por isso que eu disse que a determinação social se sobrepõe à determinação técnica neste sistema, a gente vai olhar para uma distinção entre o caráter jurídico da propriedade, segundo a lei eu tenho direito, e a propriedade real. Ou seja, a posse efetiva da terra, a possibilidade de colocar a terra para funcionar, para produzir, o poder de dispor dos produtos que ela produz e o poder de dar um destino a ela. Então vamos pensar momentos históricos diferentes. Existe um momento no qual a aristocracia está perdendo seu poder e a burguesia está ganhando poder. Embora aquelas terras pertençam formalmente, legalmente, juridicamente a aristocracia não tem os meios necessários para pôr a terra para funcionar. Ela vai precisar fazer acordos com a burguesia, que passa a ter a propriedade efetiva da terra. No feudalismo, um servo, uma família de servos, algumas famílias de servos, que cultivem uma terra e sejam capazes de viver da sua subsistência, do seu plantio, não vão plantar mais do que o necessário, a não ser que haja um capataz, uma cobrança de impostos, uma violência a eles incutida. Em um momento histórico no qual uma classe tem tanto o direito formal de posse quanto a posse efetiva, a possibilidade material de fazer a coisa acontecer, o que resta para o trabalhador que não tem nem a posse na lei e nem a possibilidade material de fazer a coisa acontecer é vender sua força de trabalho ou morrer de fome. Essa é a história da maior parte do campesinato que luta, por exemplo, por reforma agrária, do campesinato que luta por crédito, do campesinato que luta pela possibilidade de ferramenta, de semente, de tecnologia, porque esse campesinato, como não tem nem a propriedade formal da terra, nem a possibilidade material de fazer a terra produzir, tem diante de si duas alternativas: morrer de fome ou se sujeitar a trabalhar sob o mando de alguém. E por isso eu vou voltar naquele ponto. Todo trabalhador está duplamente determinado por uma divisão técnica e social. A social sobrepuja a técnica.
Agora a gente começa a delimitar a exploração. Ela acontece em outros sistemas também. Ela nunca é o veículo principal para a produção como no capitalismo. Essa é a novidade desse sistema. Então a gente vai pensar as relações sociais de produção num primeiro momento, que são relações explorador-explorado, e num segundo momento, que são relações recíprocas. Relação explorador-explorado. Você tem, por exemplo, nos regimes de escravidão. Os senhores de engenho no Brasil, eles tinham a propriedade formal, jurídica da terra e a possibilidade de fazê-la acontecer, porque eles compravam pessoas escravizadas para trabalhar na terra. Eles tinham a posse da terra e a posse da ferramenta humana escravizada para trabalhar a terra. Outro modo de produção foram os modos de produção de servidão coletiva. O senhor da terra tem a posse formal da terra, jurídica, ideológica da terra e a possibilidade formal, material, violência ou ideológica de fazer as pessoas trabalharem ali. Por que as pessoas trabalham para o faraó? Por que as pessoas trabalham para o rei? Por que as pessoas trabalham para o senhor feudal? As relações de colaboração recíproca, elas estão assentadas numa ideia de propriedade social, não de propriedade privada. É só quando a terra, tenho falado da terra nos outros exemplos, por isso vou continuar nela. É só quando a terra pertence a todos ou pertence ao Estado e é outorgada a uma comuna, a um quilombo, um grupamento de trabalhadores, uma cooperativa de agricultores, que a gente fala sobre relações não hierarquizadas, estratificadas, mas horizontais. A gente sai da relação explorador e explorado para relações mútuas, de colaboração recíproca. A gente tem exemplos sobre isso quando a gente pensa, por exemplo, nos quilombos, quando a gente pensa em povos originários. Como um povo originário não morria de fome? Como um povo originário plantava mandioca e pescava? Como um povo originário fazia farinha? E quem tinha acesso ao produto do trabalho? A hierarquia não existe. A propriedade não existe. E como existe saúde, prosperidade e abundância? Outro exemplo que o Marx imagina no Capital, mas não viveu para ver, era o do comunismo. Esse sistema que viria acabar com o sistema capitalista. E por isso, a propriedade dos meios de produção, as ferramentas de trabalho, a terra, os prédios, as possibilidades, não seriam de alguém, mas seriam de todos.